Olá! Depois de um apanhado sobre saúde e trabalho, sobre vigilância em saúde do trabalhador, a gente entra nesse módulo, no módulo 3 do nosso curso, em temas mais específicos relacionados à saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Esse módulo vai tratar sobre os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Vocês devem ter percebido que temas relacionados à saúde mental estão bastante evidentes ultimamente. A gente tem, inclusive nesse ano de 2025, várias reportagens que abarcam o tema, tratando de questões de saúde mental e afastamentos do trabalho. Essa reportagem que eu deixo aqui para vocês é uma reportagem no G1 que saiu, que traz que o Brasil tem o maior número de afastamentos dos últimos 10 anos em relação à saúde mental. E esse número de afastamentos, que passa de 470 mil, que são relacionados aos transtornos mentais, ele é, inclusive, 68% maior do que o número registrado em 2023. Então, a gente percebe um crescimento muito forte. É importante destacar que esses dados dizem respeito apenas a afastamentos pelo INSS. Então, trata de trabalhadores que são regidos pelo regime da CLT. Tantos outros trabalhadores por aí que a gente trata na vigilância em saúde mental do trabalhador, como autônomos, trabalhadores sem vínculos formais, como estatutários, não estão incluídos nesse número. E mesmo assim, a gente percebe um número assustador de afastamento relacionado à saúde mental ou de adoecimento de maneira geral em relação ao trabalho. Aqui, como fonte também do portal G1, com dados do Ministério da Previdência Social, a gente tem um gráfico que mostra os afastamentos por saúde mental entre 2014 e 2024. A gente percebe desde 2020, no início da pandemia, a gente percebe um aumento muito significativo. Em 2020, a gente teve uma queda, que foi em função da queda do número de atendimentos relacionados a outros temas além da Covid, então por isso também uma queda, mas após 2020 a gente tem um aumento muito significativo, sendo que, como já dito anteriormente, 2023 a 2024 teve um aumento de 68% no número de afastamentos por saúde mental. Saúde mental é o terceiro motivo, a terceira principal causa de afastamentos pelo INSS. Aqui um outro gráfico que ilustra os principais motivos de afastamentos por transtornos mentais em 2024. Então, em primeiro lugar, aqui a gente tem os transtornos ansiosos, com 141 mil casos. Em segundo lugar, a gente tem episódios depressivos, com 113 mil casos. E, em terceiro lugar, a gente tem questão do transtorno depressivo recorrente. É importante destacar que esse adoecimento, esses afastamentos por transtornos mentais, eles não foi um adoecimento que necessariamente foi causado pelo trabalho. Para isso, precisaria de uma análise mais profunda desses dados. A gente tem que os afastamentos do INSS são afastamentos por questões de saúde mental, independente ou não de ter uma relação com o trabalho. Mas, mesmo assim, esses dados nos servem como alarmantes da situação de saúde mental e trabalho no Brasil. Seguindo aqui na ilustração desses fatos, a gente traz mais uma reportagem do G1, que foi uma reportagem do G1-RS, que esmiuça mais a questão dos afastamentos no Rio Grande do Sul. Ela traz que o Rio Grande do Sul teve 18 mil afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão em 2024. E, segundo a reportagem, esses casos foram agravados pelas questões das enchentes. A gente viu muito isso no nosso trabalho, a questão das enchentes, a questão dos trabalhadores que atuaram nos resgates adoecendo, a questão do trabalhador que perdeu a sua fonte de trabalho adoecendo. Isso é um adoecimento, um transtorno mental, um sofrimento psíquico relacionado ao trabalho.
Mais uma reportagem aqui, essa questão foi capa da Carta Capital de abril de 2025. A capa diz: trabalho insano, explodem as notificações de transtornos mentais dos empregados, vítimas da precarização e da pressão por desempenho. Aqui ela traz um outro tema importante, que é a questão do assédio moral, que continua sendo uma preocupação significativa no ambiente de trabalho brasileiro. A gente tem que fatores como sobrecarga de trabalho, ambientes desorganizados, conflitos interpessoais são identificados como riscos e podem contribuir na questão do assédio moral. A gente tem também como uma discussão recente, que é a questão da atualização da norma regulamentadora número 1, que inclui a obrigatoriedade de identificar e gerenciar os riscos psicossociais como assédio moral no ambiente de trabalho. Então, isso também é um tema bastante forte atualmente. Uma das explicações para semelhantes dados apresentados para o aumento do sofrimento e do adoecimento dos trabalhadores tem sido as mudanças no cenário do mundo do trabalho. Uma dessas mudanças é a incorporação de tecnologias e novas formas de gestão. Muito em função, por exemplo, da automação de tarefas repetitivas. Então, o ser humano tem lidado com a substituição da sua força de trabalho, principalmente com máquinas, pela inteligência artificial, softwares, de maneira geral, tem substituído trabalhos que antes eram realizados pelo ser humano, né? Reduzindo postos em algumas áreas. Nesse sentido, nós também temos, então, o trabalho remoto e as plataformas digitais sendo extremamente utilizados no cenário atual. Então, por exemplo, o ser humano, né, o trabalhador, ele agora muitas vezes trabalha no seu ambiente de casa. E por mais que se tenha que a organização, enfim, deve fornecer os equipamentos, muitas vezes acaba sendo da parte dele, né, que o trabalhador é que tem que correr atrás, que tem que garantir que o seu instrumento vai estar funcionando para o trabalho e tudo mais. Então, nós tivemos uma mudança muito grande na forma de entender até mesmo o trabalho. Por exemplo, hoje em dia, se tem muito a gestão por resultados. O foco está no desempenho e na entrega, e não nas horas trabalhadas. Então, isso faz com que, muitas vezes, o trabalhador ele não tenha uma delimitação da carga horária dele, como se tinha anos atrás. Então, como ele muitas vezes não ganha mais por hora e sim pelo que ele entrega, isso acaba fazendo com que a carga horária dele seja estendida. E tem muito uma perspectiva de um trabalhador que a gente chama de polivalente, que é aquele trabalhador que tudo tem que saber da empresa, enfim, da sua organização, gestão do trabalho, aquele trabalhador criativo que tem que achar soluções para tudo. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos uma mudança em que antes o trabalhador ele exercia sua função em uma determinada caixinha, que ele repetia constantemente sua atividade, era especialista em uma única tarefa, um único procedimento, agora ele precisa ser especialista em tudo, o que muitas vezes acaba estimulando a competitividade entre colegas, tornando um ambiente de trabalho muitas vezes não saudável, porque para ter a chance de se destacar, não pode se mostrar, muitas vezes não se estabelece relações de afeto, de amizade no trabalho, com receio de que, enfim, um colega possa superar em algum momento, né, a sua chance, de que muitas vezes ele não vai ter possibilidade, ele ou ela não vai ter possibilidade, enfim, de se destacar, então não pode mostrar vulnerabilidade perante os outros. Então nós tivemos uma mudança muito grande nessa forma de gestão do trabalho. Nesse sentido, se fala muito também de que gerou e vem gerando uma precarização do trabalho e dos vínculos de trabalho,
principalmente com o aumento do trabalho informal. Então, a maioria, acredito, conhece o termo uberização, que é um modelo de trabalho de plataformas digitais em que motoristas utilizam, né, a Uber ou, enfim, 99 Pop, aplicativos que acabam sendo de transporte, né? E a uberização é um modelo que, por um lado, parece que a pessoa é principalmente gestora da sua carga horária, que ela que faz, enfim, decide, ela é seu próprio chefe, né? Tem essa percepção de como esse trabalho funciona. Porém, é importante destacar que, por exemplo, no caso da uberização, o trabalho é feito sobre demandas. Então, eles prestam sim serviços quando são chamados, eles não têm um vínculo fixo, eles têm uma autonomia aparente nessa perspectiva de que são eles que, né, os trabalhadores, os motoristas que decidem por serem autônomos, mas na prática eles seguem regras e os algoritmos da própria plataforma. Há uma falta de direitos trabalhistas, então eles não têm carteira assinada. Consequentemente, eles não têm acesso a benefícios como férias, 13º, FGTS ou seguro-desemprego. Então, por um lado, esse modelo, né, ele oferece uma aparente flexibilidade e geração de renda própria, mas por outro, ele rende justamente essa precarização. Por exemplo, entregadores de aplicativo de um modo geral, sem proteção social, sem esse vínculo, se sofrerem um acidente ou ficarem doentes, eles não têm nenhum tipo de amparo da empresa. Eles são aqueles que trabalham sobre demanda, então eles podem trabalhar 16 horas, eles não vão ganhar pela hora trabalhada, e sim pelo quanto eles produziram e entregaram, ou seja, quantas corridas foram feitas no caso. Então, eles arcam com todos os custos, como combustível, manutenção do veículo. Eles não têm horário fixo, mas ao mesmo tempo, se recusarem muitas entregas, podem ser penalizados ou banidos do aplicativo. E assim por em diante. Então, ao mesmo tempo que se tem muito um discurso de que esses trabalhadores, eles têm autonomia, eles são gestores da própria vida e do próprio trabalho e sua própria chefia, na prática, a realidade apresenta uma outra faceta em relação a isso. Uma outra forma também de precarização é a pejotização, que é quando uma empresa contrata um trabalhador como pessoa jurídica, em vez de empregá-lo como pessoa física, com carteira assinada. E normalmente a gente chama isso porque a pessoa acaba prestando serviço como se fosse uma empresa, porém na realidade ela acaba atuando como um funcionário comum. E as empresas fazem isso basicamente para reduzir custos, né, com encargos trabalhistas como FGTS, INSS, férias, 13º e outras obrigações legais da CLT. Então, a pejotização, né, na verdade, tu contratar alguém como uma empresa, como uma MEI, legal? Não, porém ela vai ser quando a pessoa trabalhar, né, na verdade, com subordinação, com horário fixo, com exclusividade, com continuidade, ou seja, quando ela tiver na realidade, uma relação de emprego propriamente dita, né? Um outro caso é a terceirização, que é quando uma empresa contrata outra empresa para fornecer trabalhadores para realizar determinada atividade. Então, os trabalhadores contratados, eles têm um vínculo com a empresa terceirizada e não com a contratante propriamente dita. Eles até têm direitos trabalhistas garantidos pela CLT, o ambiente de trabalho acaba sendo muitas vezes na empresa contratante, então eles estão num lugar, mas quem gerencia suas funções, enfim, ou acaba sendo a terceirizada que está em outro ambiente, muitas vezes outra instituição, às vezes nem na mesma cidade, né? E apesar deles terem, enfim, sim, alguns benefícios quando comparados a outras formas de trabalho, a estabilidade deles pode ser menor, por exemplo, porque se o contrato entre a contratante e a terceirizada terminar, eles simplesmente acabam ficando sem emprego. E se a empresa terceirizada, enfim,
né? Ela depende muito desse contrato entre as empresas e muitas vezes os salários e benefícios e outros benefícios que esses trabalhadores têm acabam sendo inferiores ao dos empregados diretos, né, que são contratados pela própria contratante. Devido à terceirização, eles têm menor chance de crescimento dentro da empresa contratante. Então, por exemplo, eles dificilmente vão ter promoção e progressão de carreira. E tem, como já dito, um risco maior de instabilidade em caso de troca da prestadora. Então, essas são algumas formas de precarização do trabalho que vêm sendo observadas justamente pela essa incorporação de tecnologias e novas formas de gestão. E entre outras questões, temos crises que também têm impactado a saúde do trabalhador como um todo. E se a gente for pensar na saúde mental, tendo uma influência muito grande, por exemplo, as pandemias, secas, inundações, guerras, elevações de preço, acabam, enfim, influenciando, impactando no seu dia a dia e, consequentemente, na sua saúde, na forma como ele entrega resultados e assim por diante. Tanto que se fala hoje em uma policrise ou crise múltipla, que a partir de choques econômicos, sociais, ambientais e humanitários, o trabalhador está exposto a todas essas vertentes, a todas essas esferas da vida. Não só o trabalho, enfim, no seu local, no seu ambiente, no seu setor é que impacta a sua vida, mas o fato, por exemplo, de termos inundações faz com que se perca boa parte da safra, se eleve o preço, se perca postos de trabalho, acabe, enfim, pessoas acabam sendo demitidas e enquanto 4 trabalhavam numa atividade, agora 2 pessoas trabalham, fazendo com que elas se sobrecarreguem, enfim. Então, são uma série de situações que vão impactando tanto numa microesfera quanto numa macroesfera. Reconhecendo, então, os riscos atrelados ao trabalho, faz com que possamos identificá-los e a partir disso objetivar, não é, eliminá-los e, se não possível, pelo menos minimizar a exposição do trabalhador, prevenindo então esses riscos para que eles não se tornem acidentes ou doenças, protegendo a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, no momento em que o gestor da saúde, o empregador, reconhece quais são e identifica quais são esses riscos, isso pode atuar para que resultados e dados como os apresentados no início desse módulo, para que aqueles valores não se tornem a realidade anual, a realidade diária com a qual iremos lidar. Então, a guia de curiosidade, antes de entrarmos então nos riscos psicossociais propriamente ditos, é importante que se tenha pelo menos um conhecimento básico de quais são os riscos de modo geral que os trabalhadores estão expostos. Então, nós temos os riscos físicos, que são os riscos envolvendo ruído, né, exposição a níveis de ruído elevados, podendo causar perda auditiva. Então, pessoas que, por exemplo, trabalham com britadeiras, com explosões, todos os dias ou uma parte considerável, enfim, da sua semana durante anos expostas a isso, pode ocorrer o que a gente chama de perda auditiva induzida pelo ruído. Outros riscos atrelados ao risco físico, né, são as vibrações, radiações, temperaturas extremas, pressões anormais. Em relação aos riscos químicos, nós temos a pessoa estar exposta a poeiras, a fumos, névoas, gases e vapores, né? Então, o trabalhador que está exposto
por exemplo, dependendo a gases, fumos, vapores, e a substância, né, atrelada a isso, pode ter muitas vezes associado alguma questão respiratória, pulmonar e assim por diante. Em relação aos riscos biológicos, nós temos então a exposição a bactérias, vírus, fungos e parasitas. E por que a gente diz que está atrelada ao trabalho, né, esses riscos? Porque, por exemplo, se a gente vai pegar alguém que trabalha no hospital, um enfermeiro, uma enfermeira, essa pessoa, de modo geral, pode contrair, por exemplo, hepatite em um ambiente, né, que não necessariamente tem relação com o seu local de trabalho, mas no momento em que a pessoa contrai, porque ela esteve em contato com, digamos assim, fluidos, enfim, e ela tocou, vamos pensar numa seringa em que teve um descarte inadequado, então teve contato com isso no ambiente de trabalho, naquele local ela contraiu só porque ela estava exercendo seu trabalho típico. Então, o adoecimento daquela pessoa está sim relacionado ao trabalho, porque ela não contraiu hepatite, no caso, em outro ambiente de sua vida, em outro local. Ela contraiu, é uma questão, nesse caso, de causa e efeito, porque ela teve contato com uma... ela se expôs ao material que estava contaminado devido à atividade ocupacional que ela exercia naquele local de trabalho. Então, é por isso que nesse caso, esses são riscos que a gente tem que reconhecer que tem uma relação, enfim, uma associação com o trabalho, porque se o trabalhador se a pessoa não tivesse exposta a eles naquele local, ela não teria contraído, ou, enfim, as chances de contrair seriam reduzidas. Outro risco são os de acidentes, enfim, envolvendo iluminação inadequada, questões de altura, máquinas não verificadas, sem manutenção, ou com espaços em aberto que não deveriam. Os riscos ergonômicos que envolvem movimentos repetitivos, levantamento de peso, posturas inadequadas, e os riscos psicossociais, que é o foco desse módulo que nós entraremos a seguir e que traz justamente a perspectiva da gente entender quais são esses riscos para poder reconhecê-los e possibilitar, não é, que a partir disso os locais, enfim, os ambientes de trabalho se adequem, evitando que a gente tenha um adoecimento e um sofrimento com números tão expressivos. Então, o conceito de risco, propriamente dito, ele depende muito do contexto onde ele é utilizado. Ele pode ser um evento não esperado ou um dano. A causa pode ser, né, a causa de um evento não esperado. Ele pode ser a probabilidade de ocorrência de um evento não esperado, a expectativa estatística de ocorrência de um evento, um fato sobre o qual se deve tomar uma decisão. Então, o risco ele pode ser muitas vezes tido como uma causa ou uma consequência. Depende, então, basicamente do contexto aonde ele está localizado. Então, justamente nessa perspectiva do que seria causa ou consequência, por uma questão de delimitação mesmo, nós vamos trabalhar com o conceito de riscos psicossociais, sendo o dano à integridade física ou mental de um trabalhador, seja na forma de um transtorno ou doença, ou lesão ou acidente de trabalho. Então, o risco, quando se falar em risco psicossocial, nós estaremos falando do adoecimento propriamente dito. Quando se falar de fator de risco psicossocial, é preciso entender que se os riscos representam já o dano produzido, o fator de risco psicossocial são os fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência do dano. Então, eles são antecedentes aos riscos.
a eles associados, porém a relação de antecedência e consequência não é necessariamente causal, pois os fatores de riscos psicossociais interagem entre si, podendo assumir um papel moderador, mediador e assim por diante. Então é importante colocar só que a partir de agora nós falaremos de fator de risco psicossocial para falar daqueles elementos que aumentam a probabilidade do adoecimento, que seria o risco propriamente dito. É importante destacar que apesar de o assunto, né, dos fatores de riscos psicossociais, a temática estar sendo trabalhada, enfim, nos últimos anos, é um elemento que já vinha sendo pontuado pela Organização Internacional do Trabalho em 1984, que publicou o primeiro documento oficial tratando especificamente desses riscos no ambiente de trabalho, alertando para sua incidência crescente e para a necessidade de intervenção. E quando se fala, então, nos fatores de riscos, está se colocando a definição de que eles estão relacionados à interação dinâmica entre o indivíduo e seu trabalho. De uma forma um pouco mais detalhada, então esses fatores de risco, eles consistem na interação entre o trabalho, em seu ambiente, a satisfação do trabalho e as condições de sua organização, e por outro lado, nas capacidades do trabalhador, suas necessidades, sua cultura e sua situação fora do trabalho, o que, através de percepções e experiências, pode influir na saúde e no rendimento do trabalhador. Então, os fatores de risco, eles são essa interação dinâmica entre trabalho e o indivíduo e o trabalhador, né? Quando se fala em fatores, é importante colocar que o foco deste módulo são os fatores de risco, mas os fatores psicossociais, eles também podem ser protetivos. Então, o ambiente de trabalho também traz elementos que são importantes para a manutenção da saúde, né, que fortalecem muitas vezes o trabalhador. No entanto, quando estes fatores são negativos, eles relacionam-se e antecedem a um grande número de agravos à saúde do trabalhador. Então, eles estão relacionados, por exemplo, a transtornos mentais, sofrimento psíquico, acidentes de trabalho, suicídio, abuso de substância, entre outros. Então, os riscos psicossociais englobam a produção dos efeitos nocivos sobre a saúde do trabalhador, como já colocado anteriormente, e eles são resultantes da exposição aguda ou crônica aos fatores de riscos psicossociais que veremos a seguir. Um dos modelos que explica a questão dos fatores de riscos psicossociais, né, que descreve a relação de causa e efeito do estresse no ambiente de trabalho, ele foi desenvolvido em 1970, chamado Modelo Demanda-Controle, proposto pelo Robert Karasek. Ele é um modelo clássico da psicologia do trabalho que buscou então explicar como o ambiente de trabalho influencia a saúde mental e física dos trabalhadores. Nesse modelo original, teríamos dois componentes, a demanda e o controle. A demanda refere-se à carga de trabalho, à pressão por prazos, à complexidade das tarefas e à necessidade de manter a atenção constante. Então, é onde o trabalhador é exigido psiquicamente. Então, um exemplo é um trabalho com muitas tarefas simultâneas, metas apertadas e pouco tempo para realizá-las. É considerado uma alta demanda. O controle seria o grau de autonomia que o trabalhador tem para decidir como e quando realizar suas tarefas, além da possibilidade de usar suas habilidades, como criatividade, aprendizado diário e assim por diante.
né? Ele tem a possibilidade de opinar sobre gerenciar o trabalho e de influenciar na política do local. Então, um exemplo é um trabalhador que pode organizar seu próprio horário ou escolher um método de execução, é aquele que tem um autocontrole. Combinando os dois eixos, demanda e controle, o Karasek propôs 4 tipos de situações de trabalho. O trabalho de alta exigência, o trabalho ativo, trabalho passivo e de baixa exigência. O trabalho de alta exigência é um trabalho com alta demanda e baixo controle. Então, é caracterizado por um ambiente de trabalho com altas exigências e pouca autonomia. Já o trabalho ativo é caracterizado por um ambiente de trabalho desafiador, mas com autonomia e controle sobre a tarefa, visto que ele tem um autocontrole e uma alta demanda. Já o trabalho de baixa exigência, ele tem um autocontrole e uma baixa demanda, ou seja, então ele é caracterizado por um ambiente de trabalho com pouca pressão, porém com autonomia para realizar as tarefas. Já o trabalho passivo, ele é de baixo controle e baixa demanda, um ambiente de trabalho com pouca pressão e pouca autonomia. Então, a partir dessas situações de trabalho, quando o trabalhador tiver exposto a situações estressantes e for de longa duração, as consequências para o organismo podem ser mais intensas, levando a um desgaste progressivo e às vezes ao esgotamento, o que vai comprometer a sua performance. Então, o trabalhador ele vai experienciar o estresse ocupacional quando houver um desequilíbrio entre as exigências do trabalho, os recursos ambientais e pessoais para lidar com essas exigências. Um outro modelo que explica também a questão a exposição a fatores estressantes e o risco de adoecimento é o modelo esforço-recompensa. Ele também é conhecido como desequilíbrio esforço-recompensa, sendo um modelo que descreve a relação entre o esforço investido no trabalho e as recompensas recebidas. Então, e como este equilíbrio, então, esse desequilíbrio pode afetar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Então, de modo geral, o modelo sugere que a falta de reciprocidade entre um alto custo de esforço e um baixo ganho de recompensa pode gerar estresse e problemas de saúde. Então, o modelo destaca a importância do equilíbrio entre o esforço que um trabalhador dedica ao seu trabalho, né, o investimento físico e mental e as recompensas que ele recebe, como salário, reconhecimento, segurança, oportunidade de crescimento e desenvolvimento, entre outras. Quando há um desequilíbrio em que ocorre muito esforço e pouca retribuição ou recompensa, há um maior risco de adoecimento. Porque quando o esforço é muito maior do que a recompensa, o trabalhador pode experienciar sentimentos de injustiça, desmotivação, estresse, né? E esse desequilíbrio, ele pode ter um impacto também significativo no ambiente de trabalho, como redução da produtividade, aumento do absenteísmo e rotatividade, criação de um ambiente de trabalho insatisfatório e assim por diante. A partir disso, os fatores de riscos psicossociais, por uma questão mesmo de organização, nós dividimos entre os fatores associados ao contexto de trabalho e os fatores associados ao conteúdo de trabalho. Com relação ao contexto de trabalho, alguns dos fatores eles seriam relacionados ao desenvolvimento da carreira, a cultura e função organizacional, a função ou papel na organização do trabalhador, a questão da possibilidade de decisão e controle e o relacionamento interpessoal no trabalho. Com relação à cultura e função organizacional, nós temos que alguns riscos decorrem, por exemplo, da deficiência de comunicação, suporte precário para a resolução dos problemas, indefinição de objetivos organizacionais, atribuições ambíguas, desinformação e rumores, conflitos de autoridade, supervisão punitiva,
e assim por diante. Em relação ao desenvolvimento de carreira, nós temos riscos atrelados à estagnação e incerteza na carreira, baixo salário, insegurança e pouco valor social atrelado àquele trabalho. No que se refere à função ou papel na organização, nós temos principalmente a questão do conflito e ambiguidade de papéis, incluindo-se a sobrecarga e a insuficiência deste, além da responsabilidade por outras pessoas. Então, o conflito de papéis ele ocorre quando o indivíduo é solicitado a fazer uma atividade que não está de acordo com os seus valores, ou quando várias funções a serem realizadas são incompatíveis, ou até mesmo ele é solicitado a realizar atividades que não estão no seu contrato de trabalho. A ambiguidade de papéis ocorre quando há uma falta de clareza das expectativas do trabalho e de certeza sobre as suas responsabilidades, o que gera muitas vezes falta de confiança, insegurança, irritação, pouca tolerância do trabalhador, visto que principalmente a insegurança vai estar muito presente, né, nesse risco, digamos assim, visto que não fica claro sua função, suas atividades e o que se esperar dele, e às vezes até mesmo o que é exigido desse trabalhador. Em relação à decisão e controle, os riscos estão na questão da pouca participação do trabalhador nas decisões e a falta de controle do seu trabalho, que está muito relacionado ao modelo explicado anteriormente da demanda e do controle. E no relacionamento interpessoal no trabalho, os riscos seriam com relação à falta de suporte social, né, ao relacionamento conturbado com o supervisor, com colegas, conflitos e até mesmo situações de violência que a pessoa pode estar vivenciando no ambiente de trabalho. Quando falamos de fatores de riscos psicossociais relacionados ao conteúdo do trabalho, nós estamos falando de ambientes e equipamentos de trabalho, planejamento de tarefas, carga e ritmo de trabalho e esquema de trabalho. Com relação aos ambientes e equipamentos de trabalho, os riscos estão associados à conveniência, à manutenção e reparo de equipamentos, a facilidades e dificuldades, a condições físicas laborais inadequadas, um espaço físico muitas vezes restrito, exposição a fatores de riscos constantes. Então, por exemplo, o ambiente de trabalho e os equipamentos irão repercutir diretamente na qualidade do serviço ou, enfim, da assistência prestada por aquele trabalhador. Então, pensar que, por exemplo, às vezes as pessoas trabalham em salas com inúmeros colegas em que não há computador disponível para todo mundo, ou fone de ouvido, ou até mesmo uma cadeira adequada para se sentar. Pensar muitas vezes no profissional da saúde em que falta elementos para ele prestar o seu trabalho sem expor a si e ao paciente, como a questão de luvas, ou as luvas vêm em tamanhos distintos que não cabem na sua mão. Enfim, tudo isso, a falta de equipamentos para prestar o trabalho adequado acaba muitas vezes frustrando aquele trabalhador, porque é o mínimo que se espera é que seja fornecido o que for necessário para a prestação de um serviço de qualidade. A pessoa, né, o trabalhador poder planejar, enfim, as atividades, organizar, né, a falta disso acaba sendo muitas vezes um risco, visto que as coisas acabam apenas chegando sem a pessoa poder, enfim, organizar seu dia a dia, sua rotina, né, dependendo do local de trabalho isso se torna mais difícil, mas tem locais em que isso é possível, mas por uma má gestão isso não acontece. Carga e ritmo de trabalho. Então, quando se fala tanto na sobrecarga ou na baixa carga de trabalho, gerando altos níveis de pressão, são riscos que precisam ser pensados, né, ser incluídos, porque eles levam ao estresse. Então, da mesma forma que ter
um dia extremamente acelerado, sem tempo para pensar, sem tempo para descansar minimamente, né? Ou às vezes até mesmo almoçar, ter seu horário de almoço que é protegido, não poder almoçar com calma, estando, né, trabalhando continuamente na frente de um computador, por exemplo, assim como também passar horas e horas do seu dia sentindo-se inútil, não prestativo, não sem um trabalho para realizar, às vezes é tão frustrante quanto a aceleração constante. Então, são elementos que precisam ser pensados e trabalhados e que conseguem ser organizados muitas vezes. E a questão do esquema de trabalho, particularmente no trabalho noturno, pelo fato é um trabalho que causa interrupção dos ritmos circadianos e padrões de sono, com horas excessivas muitas vezes de trabalho, né? Então, às vezes as pessoas ficam 12 horas direto para mais trabalhando, o que causa vários dias de perda de sono, causa também muitas vezes o afastamento, enfim, dos laços familiares, de amigos que têm um horário de trabalho muitas vezes mais comercial, então a pessoa acaba convivendo somente com as pessoas do trabalho. Tem a questão de muitas vezes alternar, uma hora trabalha à noite, uma hora de dia, então o corpo também tem dificuldade de se acostumar. Isso tudo são considerados riscos, fatores de riscos psicossociais atrelados ao trabalho. E nessa gravura foi compilado, então, a partir de todos esses riscos apresentados, foram compilados alguns riscos que aparecem constantemente. Como foi falado, os riscos dependem muito da percepção do trabalhador. Então, o que é um risco, muitas vezes, um fator de risco, no caso, para uma pessoa, não necessariamente é um fator de risco para outra pessoa. Porém, tem alguns fatores que a literatura já aponta que, independente, acabam sendo prejudiciais, podem ser prejudiciais à saúde, né? Que é o que a gente falou, eles podem causar efeitos nocivos à saúde se as pessoas estão expostas a esses fatores de forma a longo prazo, muitas vezes a curto prazo também, mas a longo prazo tem um efeito de um estresse para aquele trabalhador. Então, por exemplo, má gestão das mudanças organizacionais, o trabalhador chega num determinado dia para trabalhar e tudo mudou, até mesmo, enfim, suas tarefas, sem ter sido conversado, sem ter sido dialogado com ele, ou muda-se alguma questão de benefício ou de carga horária, tudo isso sem uma discussão prévia, ele é apenas informado. Longas jornadas de trabalho, então, né, horas e horas, às vezes extrapolando o que está previsto em lei. A questão do assédio psicológico, moral, sexual ou violência de terceiros, então o trabalhador pode acabar sofrendo uma situação de violência por parte de um colega, numa mesma hierarquia ou até pelo superior hierárquico, né, desqualificando o seu trabalho, sendo exposto perante os colegas numa situação humilhante. O que muitas vezes para alguns acaba sendo uma forma de uma crítica para melhorar o processo de trabalho, acaba se configurando na realidade numa violência. Como já dito, a falta de clareza sobre a definição das tarefas, o que realmente é esperado daquele trabalhador, o que gostaria que ele fosse feito. Uma hora é dado uma tarefa, depois vem uma tarefa que não condiz com aquela primeira, o que é totalmente o contrário, que causa muitas dúvidas em qualquer pessoa que está exposta a isso. Falta de benefícios no local de trabalho, né? Então a pessoa acaba sendo o único benefício que nada mais que é um direito é o salário, nada mais é garantido para aquela pessoa. Insegurança no trabalho, então muitas vezes pessoas trabalhando em situações de sem a ferramenta adequada, então, por exemplo, trabalhar numa questão de altura, sem estar, enfim, com os apetrechos, os EPIs necessários, ou se a gente for pensar em pessoas que trabalham com eletricidade, né, muitas vezes sem ter, isso,
o elemento, o equipamento que é necessário para garantir sua segurança, visto que já é um ambiente considerado perigoso. Ambientes de trabalho, de modo geral, insalubres, perigosos ou penosos. Então, se a gente for pensar, dependendo, profissionais da segurança pública expostos diariamente, podendo estar expostos diariamente a situações de violência que são traumatizantes e assim por diante. Falta de políticas de qualidade e segurança no trabalho e carga de trabalho excessiva. Aquele trabalhador que passou o dia inteiro envolvido em diversas atividades e muitas vezes, quando finaliza o dia, ele nem sequer consegue pensar no que foi feito, porque foi feito um sem fim de atividades, inúmeras atividades, que basicamente ao mesmo tempo é aquela sensação de que nada foi feito, porque é tanta coisa, mas ao mesmo tempo às vezes tão fragmentadas que é necessário um tempo daquele trabalhador para ele entender a sua produção naquele dia. E aqui nós temos uma figura de uma trabalhadora que representa a realidade de muitos trabalhadores, que é aquele trabalhador que, se a gente for pensar no risco, nas altas cargas de trabalho, que faz tudo ao mesmo tempo, parecendo um polvo, tendo que ter inúmeros braços para receber demanda, para encaminhar demanda, para analisar dados, para, enfim, enviar e-mails, para até mesmo tomar um café enquanto faz tudo isso, porque muitas vezes a exigência de atividades, da quantidade de atividades é tanta que uma pausa de 10 minutos acaba sendo inviável, ou o trabalhador acha que para agilizar seu processo de trabalho é melhor que ele se alimente, que ele consuma, enfim, o que for necessário, enquanto já vai dando conta de outras demandas. E isso torna o final do dia de qualquer pessoa extremamente exaustivo. Considerando a questão de eventos climáticos, principalmente que o estado do Rio Grande do Sul vivenciou com as inundações, mas que o resto do país também vivencia com secas, com muitas vezes questões que envolvem incêndios florestais e assim por diante. Nós pensamos e trouxemos algumas questões que visualizamos importante também de o profissional da saúde se atentar quando alguns trabalhadores que vivenciaram essas situações foram expostos. Tá? Então, por exemplo, algumas ocupações como trabalhadores agrícolas, da construção civil, socorristas e bombeiros, profissionais da saúde e da assistência social, defesa civil, militares, limpeza urbana, são profissionais, né, que muitas vezes estão na linha de frente ou que foram afetados diretamente pelos eventos climáticos. Então, é preciso que se tenha um olhar para essas ocupações e o impacto que muitas das, se a gente for pensar nas inundações de maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, no impacto que teve para trabalhadores agrícolas que perderam toda a produção, que perderam terra, que perderam suas casas, para os socorristas e bombeiros que tiveram que lidar com a perda da vida humana muitas vezes, né? Que tiveram que, enfim, resgatar pessoas em situações de muita vulnerabilidade, de risco de vida, de profissionais da saúde e da assistência que fizeram a escuta do sofrimento de famílias que perderam tudo, né? Seja questões, sejam pessoas, sejam amigos que perderam memórias, que perderam seu lar, seu trabalho e assim por diante. E essas pessoas, né, considerando essas ocupações, é importante ter um olhar para elas, porque elas estiveram expostas a jornadas de trabalho extenuantes e com pouco tempo para descanso, em condições de privação de sono, oferta irregular de alimento, de água, né, que fosse ideal para consumo, ambientes e processos de trabalho precários e improvisados, exposição a animais peçonhentos, umidade, violência, entre outros riscos físicos, químicos e biológicos, tá?
tendo como muitas vezes a exposição a algumas doenças como leptospirose, tétano, hepatite, doenças diarreicas agudas e um sofrimento psíquico e o desenvolvimento de um transtorno mental relacionado a toda essa situação. Então, é preciso que a gente consiga, como profissional da saúde, olhar para essas ocupações e o que pode acarretar determinada exposição a esses eventos climáticos extremos. E como nós vimos os fatores de risco relacionados ao trabalho, nós agora vamos ver quais são os riscos psicossociais que os trabalhadores estão expostos. Então, para o melhor entendimento, dividimos entre os riscos para a saúde física, para a saúde mental e os riscos para comportamentos disfuncionais. Para a saúde física, a literatura já aponta que um dos riscos que o trabalhador está exposto a desenvolver, no caso, é questões circulatórias, gastrointestinais, alterações musculoesqueléticas, dores de cabeça, enxaquecas, sintomas respiratórios e dermatológicos, acidentes e lesões, diabetes, úlceras, cânceres específicos, como câncer de pele, por exemplo, que muitas vezes, se a gente for pensar no trabalhador agrícola, que anos atrás não usava, né? Ainda hoje, apesar, né, de se ter a distribuição, o trabalhador, ele muitas vezes não tem acesso ou não utiliza questão da proteção, né, do chapéu, a proteção do protetor mesmo de pele. Então, isso faz com que ele possa estar exposto após anos de trabalho a um sol nocivo ao desenvolvimento de um câncer de pele. Com relação à saúde mental, destacamos então um dos riscos, que é esse efeito nocivo então à saúde do trabalhador, é a depressão, ansiedade, problemas emocionais, questões de suicídio ou comportamentos suicidas e transtornos mentais de forma geral. E em relação aos comportamentos disfuncionais, destacamos então que muitas vezes o trabalhador acaba utilizando, abusando, enfim, de substâncias lícitas e ilícitas, utilizando do tabagismo e até mesmo desenvolvendo uma obesidade devido aos fatores de risco que ele está exposto no ambiente, enfim, ou que a organização do trabalho apresenta. Aqui a gente traz outra figura que traz uma engrenagem para a gente entender um pouquinho, apesar de que as coisas não são necessariamente causa e efeito, algumas sim, outras não, mas numa perspectiva mais didática mesmo, é de pensar de que isso é uma engrenagem que uma roda alimenta e empurra a outra. Então, por exemplo, assim, ó, quando o trabalhador tem questões em relação à sua saúde, né, porque foi exposto a esses fatores de riscos psicossociais e desenvolveu então transtornos ansiosos, burnout, transtornos depressivos, tem DORT, tem LER e assim por diante. Esses impactos na saúde, tá, a roda girar, vão impactar muitas vezes no dia a dia do trabalho dele, porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem alguma situação de sofrimento pode apresentar a questão da insônia, de não conseguir descansar, pela questão muitas vezes da ansiedade, de ruminar aquele pensamento, ou vir pensamentos intrusivos em relação ao local, em relação aos colegas, o que vai gerar o fato dele não descansar bem à noite, ele ou ela. O que leva no outro dia, dependendo do que a pessoa trabalhar, por exemplo, se for com máquinas, muitas vezes precisa de uma atenção constante. Então, isso faz com que a pessoa possa estar exposta a acidentes propriamente dito, porque o fato dela não ter descansado por dias, de estar ansiosa, enfim, de estar com aqueles pensamentos constantemente, faz com que muitas vezes ela não consiga se concentrar, estar presente no trabalho, na atividade que ela tinha que estar desenvolvendo, o que faz com que isso possa gerar, então,
a questão de um acidente. E que, como consequência, vai impactar novamente a saúde. Por exemplo, se a pessoa tiver que ficar, ela pode, enfim, ter amputação de um membro, nesse caso, ela pode ter até ficar afastada do trabalho por mais tempo do que gostaria, e muitas vezes é aquela pessoa que é provedora do lar, ou que a sua, enfim, seu salário é essencial para a família. Então, por mais que muitas vezes possa até ganhar uma questão, se a gente for pensar num trabalhador seletista que vai ganhar pelo afastamento o benefício, muitas vezes o benefício não vem logo, a perícia demora, enfim, então é uma questão que um processo vai retroalimentando o outro. E para o próprio trabalho, a gente tem na literatura que a questão desse sofrimento, muitas vezes, está relacionado ao maior absenteísmo, maior desmotivação, aumento de acidentes, menor produtividade, maior rotatividade entre os trabalhadores. Então, por exemplo, aquela empresa tem todo mês uma rotatividade, né? Enfim, entram novas, sei lá, 30% da equipe. Então, significa que no outro mês saiu um número X de pessoas e precisou repor 30%, que dependendo é um número grande. Assim, dessa forma, é preciso entender de que forma isso também impacta o próprio gestor do local de trabalho, né? Aumento de conflitos e de situações de violência também estão colocados como decorrentes desse adoecimento, e não só do adoecimento, mas devido à exposição a esses fatores de risco. E aqui nós temos uma outra figura de um profissional da saúde falando para o trabalhador que o seu mal vai além de um problema salarial. Porque muitas vezes o trabalhador chega para um atendimento com uma fala, né? Ou é o que ele identifica num primeiro momento como sendo o cerne da questão. Mas que na verdade é a ponta de um iceberg, porque quando vai se trabalhando outras questões, quando vai se adentrando mais na situação das relações que aquele trabalhador tem com seus colegas, do seu entendimento do trabalho, de como é a relação com o superior, de como são suas demandas de trabalho, a questão de como ele controla seu processo, vai se verificando, vai se adentrando em camadas que o iceberg não é mais só a ponta, a gente consegue visualizar então ele mais profundamente. E aí é um trabalhador muitas vezes que vive situações, por exemplo, de assédio moral, e que para lidar com o sofrimento muitas vezes utiliza do fumo, então do tabaco, o que impacta na possibilidade de desenvolvimento de cardiopatias, né? Tem a má alimentação também, muitas vezes naquela questão de suprir a falta de algo, né? Então, e acaba, ou é o que é permitido até financeiramente, muitas vezes, porque aquele trabalhador não recebe o adequado para uma qualidade de vida. E aí nós temos o uso de álcool, de anfetaminas, a questão do desenvolvimento de uma depressão ou de sintomas depressivos que podem estar, tudo isso atrelado a esse trabalhador, acaba extrapolando apenas uma questão inicial, né? A gente acaba verificando que é um trabalhador que, enfim, está num sofrimento muito maior do que apenas uma questão financeira. Para esse módulo, a gente gostaria de trazer também a classificação de Stilling, que foi uma classificação criada em 1984, que é usada para entender como o trabalho pode influenciar no surgimento ou no agravamento de doença. Essa classificação ajuda a determinar se uma doença foi causada diretamente pelo trabalho, se o trabalho contribuiu para ela ou se apenas piorou uma condição já existente. Assim, a gente tem como grupo 1 da classificação de Stilling o trabalho como causa necessária, que é tipificada pelas doenças profissionais e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional, como, por exemplo, intoxicação por chumbo, silicose.
Nesse grupo, sem a atividade profissional, a pessoa não teria adoecido. Já no grupo 2, o trabalho entra como fator contributivo. O trabalho não é a única causa, mas contribui para o aparecimento ou agravamento da doença. E aqui a gente mostra alguns exemplos, como a questão da doença coronariana, a doença do aparelho locomotor, câncer, varizes de membros inferiores. Já no grupo 3, o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador da doença já estabelecida ou pré-existente. Assim, como as doenças alérgicas de pele, respiratórias, questões de saúde mental, a gente pode entrar no exemplo da asma ocupacional, dermatite de contato, transtornos mentais relacionados ao trabalho, muitas vezes está aqui nesse grupo. A gente traz a classificação de Schilling para que a gente consiga visualizar que muitas vezes o trabalho não é a causa necessária e originária do adoecimento, mas mesmo assim, mesmo nesses casos em que a gente tem o trabalho como apenas um agravante da situação de saúde mental ou como um potencializador do sofrimento psíquico, isso conta pra gente, isso nos interessa, isso é um transtorno mental relacionado ao trabalho, isso é uma questão de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. A gente, como vigilância em saúde, precisa estar olhando para isso. A gente precisa ter uma sensibilidade em relação a isso e precisa notificar e tomar todas as medidas de vigilância necessárias. Aqui um slide com alguns dos exemplos de cada grupo, que eu já citei, referi alguns, mas só para ficar como ilustração. A gente iniciou esse módulo trazendo alguns dados do Ministério da Previdência Social. E aqui a gente traz alguns dados do SINAM e do SIST em relação às notificações de transtorno mental relacionados ao trabalho no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem trabalhado intensamente para que se aumente e se qualifique essas notificações, e a gente tem percebido um aumento das notificações. Mas ainda, se vocês forem fazer um comparativo, por exemplo, dos afastamentos relacionados ao INSS e a transtornos mentais, as notificações que a gente tem no SINAM são muito poucas. A gente percebe o quanto é subnotificado a questão do transtorno mental relacionado ao trabalho. Por mais que muitas vezes a questão do afastamento do INSS pode ter uma outra causa que não esteja relacionada diretamente ao trabalho, aquilo tem um indicativo de uma possível relação. E a gente vê o quanto discrepante tá os dados. A gente tem que em 2023, a gente tem 400 notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho no estado do Rio Grande do Sul. Já em 2024, a gente tem 627 notificações. Isso ainda é muito pouco perto do que a gente percebe no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas unidades de saúde, nos serviços de saúde de maneira geral. De qualquer forma, a gente traz aqui um pouco dessas notificações. A gente tem que a maior parte delas são do sexo feminino, 75%, 75% como autodeclarado branco. O ensino médio domina a questão da escolaridade. A gente tem também 60% empregados registrados com carteira assinada, 18% servidor público estatutário, 11% servidor público seletista. Já nas ocupações, a gente tem como primeiro lugar técnico de enfermagem, segundo lugar faxineiro e terceiro lugar agentes comunitários de saúde. Já com poucas notificações, a gente consegue tirar algumas informações epidemiológicas, mas o quanto a gente não poderia fazer muito mais se tivéssemos mais notificações, né? Quantas informações mais qualificadas a gente poderia tirar dessas notificações se elas fossem registradas devidamente. É muito por isso que a gente faz esse curso, que a gente fala sobre isso, na busca de mais notificações, da qualificação dessas notificações, para que a gente possa ter um olhar de prevenção e de vigilância em saúde mental do trabalhador e da trabalhadora.
Para finalizar esse módulo, a gente deixa aqui 2 fontes complementares de estudo. Uma delas é esse artigo, Quando a Saída é a Própria Morte, Suicídio entre Trabalhadores e Trabalhadoras no Brasil. Vocês podem acessar o artigo pelo link, pelo QR Code, e também lá no Moodle vai estar o link. É importante a leitura dele. Eu vou trazer alguns pontos sobre esse artigo aqui também. O suicídio entre trabalhadores no Brasil é uma questão alarmante de saúde pública, e os dados apontam para um aumento preocupante nesses últimos anos. O suicídio vitima cerca de 800 mil pessoas por ano no mundo. A estimativa são de 9 suicídios por cada 100 mil habitantes, com um óbito a cada 40 segundos. Esse artigo aponta que chama a atenção a mortalidade entre os trabalhadores da agricultura e da pesca, assim como também a questão da vulnerabilidade acentuada na população autodeclarada indígena. Além da agricultura e pesca, o artigo traz as outras categorias profissionais que ganharam destaques, entre elas força de segurança, saúde, construção civil, transporte, armazenagem e correios, serviços domésticos, educação, comércio, judiciário, setor financeiro e administrativo e da indústria. O artigo traz entre as mulheres uma maior taxa de ideação suicida, já entre os homens uma maior taxa de suicídios. Isso acontece porque, em situações de estresse, o sofrimento masculino é comumente contido e silenciado, o que favorece, no seu clímax, a concretização de uma ação mais violência, impensada e desmedida. A impulsividade, assim, associa-se ao temor de que o sofrimento seja percebido e fortalece a ideia de que é preferida a morte concreta do que a morte simbólica, como a imagem de homem fraco, em sofrimento. O artigo traz uma análise sobre as categorias de ocupação mais afetadas, trazendo os pontos importantes que podem estar levando a essa alta taxa de suicídio. Apesar disso, ele também traz que determinar o nexo entre o trabalho e o suicídio não é uma tarefa simples. Mesmo quando o suicídio ocorre no ambiente de trabalho, ou que tem um relato que confirme o trabalho como motivo de sofrimento, o nexo ele é amplamente dificultado pelos argumentos de invisibilização no mundo do trabalho e de explicações que remetem ao indivíduo uma questão de inadaptação ou de descontrole pessoal. Assim fica a indicação da leitura do texto integral desse artigo. Por fim, como segunda sugestão complementar, deixamos esse documentário, que vocês podem acessar pelo QR Code ou pelo link que vai estar no Moodle. É um documentário que se chama Eletricitários e vai ilustrar um pouco também desses riscos psicossociais que abordamos nesse módulo. Agradecemos a atenção nesse módulo e nos vemos no próximo.